Bom dia, povo de Deus. Bom dia, graça e paz aos meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Agora são 11h08 da manhã aqui no horário de Londres. E eu vim mais uma vez, mais um dia, poder compartilhar com vocês aquilo que Deus falou ao meu coração nessa manhã. Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso, né? Porque quando a gente se mergulha, né, na palavra dele, ele se revela a nós. E hoje Deus colocou no meu coração, né, a palavra que está lá em Gálatas 3, versículo 13. Então, capítulo 3 de Gálatas, versículo 13, tá bom? Na verdade, não, vamos colocar aí 11 ao 13. 11 ao 14, desculpa. Vamos lá, 11 ao 14, versículo 11 ao 14 do capítulo 3 de Gálatas. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos as promessas do Espírito. Então, quem são os gentios? Gentios somos nós. Porque Deus, Jesus veio para o seu povo, né? Que são os judeus, lá, né, de Israel, os judeus. Jesus, né, veio para os judeus, mas os judeus o rejeitou, né? Eles rejeitaram Jesus como salvador deles. Então, através da crucificação de Jesus, né, na cruz, nós fomos enxertados na videira, né? Então, nós fizemos filhos de Jesus Cristo, filhos de Deus através de Jesus Cristo. Nós, pela fé, né? Nós somos gentios, no caso, né? Acho que deu para você entender um pouquinho aí. Porque Jesus, ele não veio para nós. Na verdade, ele veio para os judeus, né? Só que como os judeus rejeitaram ele, a gente nós, os gentios, fomos feitos, enxertados na videira através da cruz, através do sacrifício de Jesus. Então, todo aquele que tem fé e crê em Jesus será salvo, né? Então, Jesus, ele veio para remissão dos nossos pecados. Ele morreu de uma forma que na época era uma coisa assim, horrível, só que morria de morte de cruz quem fizesse algo muito horrível. Só que Jesus, ele era perfeito, ele não teve nenhum pecado, e mesmo assim, ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados, né? Então, ele carrega sobre ele os nossos pecados para que nós fôssemos livres do pecado através, né? Nós possamos ser redimidos do pecado através do sangue de Jesus. Então, antes de Jesus vir, Deus, ele entregou as tabuletas, né? As tábuas da lei para Moisés, que está lá em Êxodo, né? Vamos voltar aqui, ó. Em Êxodo, lá no capítulo 31 de Êxodo, cadê? Né? Lá no capítulo 31, ele vai para o Monte Sinai, Moisés vai para o Monte Sinai, né? Lá Deus mostra para ele, só que enquanto ele estava lá no Monte Sinai, o povo dele, né, de Moisés, naquela época, quando eles saíram do Egito e tal, né, que eles estavam indo para a cidade santa, né, prometida, daí, enquanto ele estava lá no Monte Sinai, o povo lá já estava se, como é que fala?
se rebelando, né? Eles fizeram o sacerdote Arão, que era irmão de Moisés, ele, né, foi induzido pelo povo a fazer um bezerro de ouro, que isso, né, é abominável aos olhos de Deus, porque isso era você fazer, como é que posso dizer? Adorar, né, imagens, isso era idolatria, e Deus abomina idolatria, ele não gosta de idolatria. Então, enquanto Moisés estava lá na presença do Senhor, Deus estava falando para ele a lei, os mandamentos, o povo estava lá adorando outras coisas, criando imagens e tal, e Deus ficou muito irado. Só que ele teve misericórdia do povo porque Moisés intercedeu pelo povo, né? Então, por causa de Moisés, né, pelo fato de Moisés ter intercedido, Deus, ele rogou, né, na presença de Deus, pelo povo, né? E aí Deus, ele se compadeceu e mandou, ele fez um pacto, né, com o povo, com Moisés, e aí lá no capítulo 34, ele dá novamente as novas, porque aí de Moisés ele quebra as tabuletas e tal. Aí depois Deus manda novamente, Moisés faz as tabuletas dos 10 mandamentos novamente lá, né? E enquanto aí Moisés passou, deixa eu ver, estava ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, ele não comeu pão, não bebeu água e escreveu as tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Isso está lá no versículo 28 do capítulo 34 de Êxodo. Aí nisso, a partir do versículo 29, ainda do capítulo 34, aconteceu que descendo Moisés do Monte Sinai, o brilho de Jesus, ele resplandeceu. O brilho de Jesus não, né? Porque não existia Jesus, gente, ainda nessa época. O brilho de Deus resplandeceu na vida de Moisés. Porque quando a gente se fica na presença de Deus, porque aqui ele estava jejuando, ele não comeu, não bebeu durante 40 dias. E ele só estava na presença de Deus, e Deus, e Deus. E o brilho do Senhor, ele é tão forte que ele brilhou na vida de Moisés. Então, quando Moisés desceu do Monte Sinai, Moisés não sabia que a pele de seu rosto resplandecia, né? Porque todo mundo ficou espantado. Arão viu ele, todo mundo ficou espantado. Então, assim, gente, é maravilhoso. Porque, assim, quando a gente tá na presença de Deus, Deus, ele brilha, né? O brilho do Senhor, ele brilha na gente. E é esse brilho que a gente tem que almejar, né? A gente ser transformado pelo Senhor e ele brilhar na gente, para que tudo se transforme em nós. A gente deixa Deus brilhar na nossa vida. E aí as pessoas, elas veem essa coisa diferente que a gente tem e elas querem também para ela, né? Então, primeiro Deus deu a lei, antes de Jesus, Deus deu as leis. Só que naquela época era muito difícil, gente. Assim, é muito difícil, a gente não consegue viver pelas leis. As leis são importantes, né? Elas são importantes para nos ajudar na salvação. Porém, é impossível, a gente não consegue, a gente não é perfeito, a gente é pecador. Então, é impossível a gente fazer algo, né, por nós mesmos. Por isso, Deus enviou Jesus para morrer na cruz, porque ele levou sobre si todas as leis, ele levou todas as coisas, os nossos pecados. Então, a gente consegue ter salvação através da graça de Jesus. Hoje, depois que Jesus veio, é pela graça, né? Então, quando a gente tem a graça de Jesus sobre nós, que a gente deixa o Espírito Santo de Jesus habitar em nós, o Espírito Santo de Deus habitar em nós, quando a gente vai fazer alguma coisa errada, a graça do Espírito Santo, ele toca na gente. A gente sabe que a gente está fazendo alguma coisa errada. E automaticamente a gente não quer fazer aquilo errado, entendeu? Ele toca na gente. E aí, um negocinho assim vem na gente. E aí a gente pede perdão. Essa é a graça. Porque o Espírito Santo que habita em nós somos moradas do Espírito Santo.
a gente sente que a gente está fazendo alguma coisa errada e a gente pede perdão a Deus. Ele tem o poder de nos perdoar através do sangue de Jesus, né? Que está sobre nós. Então, quando Jesus veio, né? O véu se rasgou. Então, a gente hoje tem liberdade de entrar na presença de Deus a hora que a gente quiser. A gente pode estar andando no meio da rua, a gente pode estar orando. A gente pode estar tomando um banho e a gente pode estar orando. A gente está lavando uma vasilha, a gente está orando. A gente tem essa liberdade de estar na presença dele todo o tempo. Porque na época, antes de Jesus, pela lei, a gente era só o sacerdote que podia entrar na presença de Deus no Santo dos Santos, e ainda não era qualquer hora não, gente. Tinha tempo certo, e ele ainda tinha que entrar e tinha que amarrar nele assim um negocinho com um sininho para poder saber, né? Porque se tivesse pecado nele, Deus matava mesmo. E aí tinha que puxar ele lá de dentro. Então, assim, estar na presença de Deus é algo, a gente tem que tentar buscar essa santidade todos os dias, porque o Espírito Santo ele vai transformando a gente vai querendo mais e mais e mais e mais ser transformado. É uma coisa assim, linda de se ver, é incrível, a gente não quer ser o mesmo. Então, quando a gente realmente é transformado por Deus, a gente sente essa vontade de buscar Ele todos os dias, essa vontade de se alimentar da palavra, de deixar o Espírito transformar a gente, entendeu? Então, por isso que aqui em Gálatas fala que não é pela lei que a gente é salvo, é pela fé em Cristo Jesus. Porém, a lei, ela é importante para salvar. Mas quem conduz na gente a salvação é através de Cristo pela fé. Então, ó, a lei, eu até anotei aqui, ó. A lei justifica aqueles que cumprem todos os seus preceitos, enquanto a fé justifica aqueles que são destituídos do mérito das obras e que dependem, somente de Cristo. Então a gente tem que depender de Cristo, porque a gente não é salvo pelas obras, a gente não é salvo pela lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus, porque foi Ele que morreu por nós. Porém, a gente precisa também de obedecer, né? A gente precisa de querer obedecer as palavras do Senhor, que são os mandamentos dele, né? Os 10 mandamentos dele. Só que quando a gente tem Jesus na gente, a gente tem o Espírito Santo, né? Porque quando Jesus foi aos céus, assunto aos céus, ressuscitado, ele deixou o Espírito Santo dele aqui. Então, é o Espírito Santo que habita em nós que nos ajuda a gente perceber que a gente está pecando. E aí, ele fala e a gente é tocado e a gente tem que pedir perdão e tentar não pecar novamente. É difícil? É, mas a graça nos ajuda. Então, que a gente possa querer buscar essa graça todos os dias em Jesus Cristo, no Espírito Santo que mora em nós, né? E quando a gente... Porque assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não queira que o Espírito Santo se afaste de você. Porque viver sem o Espírito Santo é uma coisa assim... horrível, horrível. Então, a gente tem que almejar que o Espírito Santo esteja conosco todos os dias, todo o tempo, todo momento, né? E para que ele não se entristeça, porque quando o Espírito Santo se entristece, é como que ele se estressa com a gente? Quando a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus, quando a gente faz coisas, comete pecados que entristece o coração dele, daí ele tem a tendência de se afastar de nós. Só que quando a gente está debaixo da graça, ele toca na gente e a gente automaticamente não quer pecar mais. Né? Por mais que a gente, às vezes, peque, mas é para isso que tá aí, pedir perdão e tentar não pecar mais, correto? Então, e também tá falando assim, ó, o justo viverá pela fé, que tá lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá pela fé, tá? Também em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que o justo pela sua fé viverá, e ninguém é justificado por sua obediência à lei, tá? Mas sim, nós somos justificados, perante os olhos de Deus, a gente não é justificado pela lei, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui, ó. Ninguém é justificado por sua obediência à lei aos olhos de Deus.
mas pela fé em Cristo Jesus, tá bom? Então, nós tivemos a aliança renovada, tá? Em Cristo Jesus. E nós precisamos de almejar, deixar Deus transformar a nossa vida diariamente, tá, gente? Então, assim, não estou dizendo que não é necessário a gente obedecer os mandamentos de Deus. Pelo contrário, a gente tem que obedecer. Porém, a gente é humano, a gente vai errar, a gente vai pecar, a gente vai cometer coisas, né? Porque ninguém consegue, só Jesus conseguiu vir ao mundo e não pecar, só Jesus, né? A gente é humano, a gente não consegue viver nesse mundo sem pecar, né? Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa, né? Por causa do pecado de Adão e Eva. Mas quando a gente deixa o Espírito agir, quando a gente deixa o Espírito Santo transformar a nossa vida, ele nos ajuda a caminhar de fé em fé, tá? Então é isso que eu quero dizer. Então, ninguém é perfeito, não se condene. Não se condene. Se você tiver cometido alguma coisa que às vezes você se condena, não se condene, porque ninguém é perfeito. O que você tem que fazer? Peça perdão ao Senhor Jesus. Peça perdão a Deus. E Ele vai te perdoar, porque Deus perdoa. Só que coloca na sua cabeça, na sua mente, para tentar não pecar mais, tá? Mas toda vez que você pecar, corra para Deus, aos pés do Senhor e fala: Jesus, eu pequei contra ti, mas me perdoa, Senhor. Não deixa o teu Espírito Santo se afastar de mim. Me ajuda a caminhar, me ajuda a prosseguir, porque eu dependo somente de ti, porque o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha alegria, e eu deposito a minha vida nos teus pés. Faça de mim o teu querer e leva-me, Senhor, aonde o Senhor quer ir. Nós precisamos de dar o volante da nossa vida para Deus, para Ele nos guiar, porque a gente precisa de depender dEle. É difícil, gente, é difícil a gente não fazer as coisas por nossa vontade, mas a gente precisa de deleitar no Senhor, porque dele é todas as coisas e para ele é todas as coisas, e ele que guia a nossa vida. Quando a gente aprende a deleitar em Cristo, aprende a colocar a nossa ansiedade em Cristo, a gente aprende a colocar as nossas vontades na mão do Senhor, a gente descansa nele e ele faz pra gente. Porque ele tem o fardo leve e a gente tem que trocar o nosso, que é fardo pesado, com o de Deus, que é um fardo leve. Entendeu? Então, hoje o mundo, ele tá vivendo depressão muito forte, pessoal, é uma crise de ansiedade muito grande, é crise de pânico, é crise de tanta coisa. A gente tá vivendo, é normal assim para o mundo hoje em dia viver assim, porque a maioria das pessoas não sabem descansar em Deus. Gente, aprenda a descansar no Senhor. Fala com Ele, conversa com Ele, fala assim: Deus, hoje eu preciso que o Senhor me ajude porque tá difícil, me ajuda. E coloca seu coração no altar do Senhor, fala para Ele as suas necessidades, conversa com Ele. Ele ouve, gente, Ele ouve e Ele responde. Se deposita no colo dele, coloca no colo dele, fala: papai, aba, pai, que é paizinho, me ajuda. E ele vai te ajudar, tá bom? Então, que a gente possa aprender a depender no Senhor e saber que o único que dá
Salvação é Jesus, é por meio de Jesus. Que possamos ter fé, saber descansar no Senhor e aprender que a gente erra, mas que a gente possa aprender a pedir o Espírito Santo para nos guiar, tá? Que Ele guia, Ele perdoa, Ele ajuda, Ele toca, Ele transforma, Ele cura, Ele salva, tá? Deus é o que a gente precisa de Deus, mais nada, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus possa te alcançar, possa transformar a sua vida, abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, que você seja bênção de Deus por onde você for, que as mãos do Senhor estejam sobre tu e tua casa, que onde você colocar as plantas dos teus pés e as suas mãos possa ser abençoado, que você seja o brilho de Jesus na terra, que você seja sal e que você seja luz. Para onde você passar, as trevas se dissipem através do nome de Jesus que está em ti. O sangue de Jesus te purifique de todo mal. Em nome de Jesus, você é do Senhor, a sua família é do Senhor. Que você possa declarar que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, que Ele te dê um dia abençoado, que você possa colocar a tua ansiedade nos pés do Senhor e Ele vai cuidar de você e da tua casa. Que Deus, Ele te ama e Ele quer o seu melhor. Que você aprenda a se deleitar no Senhor. Em nome de Jesus, aprenda que Deus, Ele te ama e está com os braços abertos para te receber. Então, nesta manhã, que Deus possa te abençoar tremendamente, que este dia seja um dia diferente, um dia que Deus, ele venha fazer o sobrenatural dele na sua vida hoje e que você nunca mais seja a mesma, que ele toque no seu coração, transforme de dentro para fora, em nome de Jesus. Amém, amém. Que você possa, se foi edificante para sua vida, que você possa compartilhar esse vídeo com alguém que precisa de ouvir essa palavra nessa manhã, nesse dia de hoje, tá? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.